Olá, eu sou Vitor de Melo Soares, aluno de pós-graduação em reabilitação oral pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP. Eu sou orientado pela professora doutora Mariana Lima da Costa Valente e integrante do Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, o NIMP, que é coordenado pela professora doutora Andréa Cândido dos Reis. Neste episódio, falaremos sobre as próteses totais construídas pelo fluxo digital, o emprego da tecnologia CAD/CAM, desde os seus conceitos e os seus fundamentos. Desde 2001, o edentulismo é classificado como uma deficiência física pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, pois leva a dificuldades desde a mastigação até o comprometimento estético. Somente nos Estados Unidos é estimado que aproximadamente 1/3 dos adultos com 65 anos ou mais sejam edêntulos. Segundo o painel de indicadores de saúde, pela Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 9% da população brasileira é acometida pelo edentulismo total, o que gera um montante de 19 milhões de pessoas. Embora um declínio na taxa do edentulismo tenha sido relatado nos Estados Unidos nos últimos anos, essa queda é mais do que compensada pelo crescimento da população adulta com mais de 55 anos de idade. O edentulismo, portanto, continua sendo um problema extremamente atual e um tópico clínico de enorme importância dentro da odontologia. A era digital na odontologia se refere ao uso de técnicas e tecnologias digitais para otimizar os processos odontológicos, aqueles que vão desde as etapas de diagnóstico até a finalização do tratamento pela instalação do dispositivo odontológico. O fluxo digital apresenta etapas interligadas e isso aumenta a precisão, eficiência, velocidade de produção, reprodutibilidade e a capacidade de personalização desses dispositivos odontológicos criados. A tecnologia digital está sendo rapidamente integrada à odontologia contemporânea por meio da integração dos fluxos de trabalho. O fluxo digital se inicia pela etapa de aquisição de imagem assistida por computador, ou CAI. Para este objetivo, podem ser utilizados os scanners intra- e extraoral, os scanners de bancada ou a tomografia computadorizada de feixe cônico. Só então, posteriormente à aquisição dessas imagens e construção de um paciente virtual, por meio de todas essas informações, inicia-se a etapa de planejamento e construção do dispositivo odontológico, isto por meio do desenho assistido por computador. Só então, a partir dessa construção, procede-se com o processo de obtenção ou construção do dispositivo odontológico. Essa etapa, conhecida como a manufatura assistida por computador, é passível de uma construção subtrativa que utiliza a fresagem de materiais sólidos para se obter o dispositivo odontológico em questão, ou a construção aditiva, que utiliza materiais fotopolimerizáveis de consistência viscosa e que se solidificam mediante a exposição à luz ultravioleta. A partir da tecnologia, a obtenção de dispositivos odontológicos foi simplificada ao conferir maior fluidez a cada uma das etapas. Neste sentido, o fluxo digital se tornou um grande aliado do cirurgião dentista ao reduzir o número de consultas e o tempo clínico empenhado em cada uma dessas consultas. Além de favorecer o maior conforto ao paciente, também proporciona maior comodidade e rentabilidade ao profissional. Hoje, com a quebra das patentes, o avanço da tecnologia tem popularizado e difundido o acesso ao fluxo digital, uma vez que as tecnologias e equipamentos têm reduzido seus custos e também há uma maior acessibilidade aos equipamentos pela difusão do conhecimento. O fluxo digital pode ser dividido em fluxo chairside ou in-lab. O chairside, como o próprio nome sugere, é realizado inteiramente no consultório odontológico, ali, ao lado da cadeira de procedimentos. Neste fluxo, o cirurgião dentista captura imagens intraorais,
planeja e desenha os dispositivos dentários que serão manufaturados em seção única. Para entender esse fluxo, o cirurgião dentista faz o escaneamento digital, exporta o arquivo a um software CAD. Após o planejamento e a criação do desenho virtual, um novo arquivo em modelo compatível com o software CAM é exportado e lido, dando coordenadas geométricas digitais que permitem a fresagem ou a impressão do objeto, oferecendo um atendimento rápido, conveniente e confortável ao paciente, sem a necessidade de espera pelo trabalho do laboratório dentário. Por sua vez, o fluxo in-lab realiza o escaneamento intraoral feito ainda no consultório por meio do uso dos scanners ou, após a moldagem convencional, utilizando os modelos obtidos, realiza-se o escaneamento de bancada. Isso dá a característica de um fluxo misto. As imagens digitais são então enviadas a um laboratório odontológico, onde os dispositivos dentários serão desenhados e fabricados pelo uso dos equipamentos especializados. Esse fluxo in-lab é ideal para reabilitações orais complexas, que exigem maior detalhamento e uso de materiais variados. É um fluxo que permite um trabalho mais detalhado. Bom, neste tópico iremos abordar aspectos clínicos relacionados à confecção de próteses totais por esse fluxo odontológico digital. No escaneamento de tecidos moles, acontece a redução do desconforto relacionado ao procedimento de moldagem. Além disso, os procedimentos clínicos tornam-se simplificados ao obter uma melhor comunicação entre o profissional e o laboratório odontológico. Ainda assim, o escaneamento dos tecidos moles tem sido desafiado pela reduzida capacidade de reprodução de tecidos moles. Isso em razão da presença de saliva e de tecidos móveis. Além disso, a ausência de pontos de referência, que seriam os dentes, dificultam a costura da imagem obtida para que se construa o paciente em formato virtual. Assim, o risco de escaneamento insatisfatório se relaciona com todos os fatores e somam para que o escaneamento de desdentados totais seja uma das situações mais desafiadoras na obtenção de arquivos precisos e fidedignos. Neste sentido, estratégias têm sido propostas para contornar essas limitações. Dentre estas, pode-se citar a correta lavagem com água e secagem com jato de ar e a demarcação de regiões através de fiapos de algodão, ou então a utilização de materiais odontológicos que demarcam a região com pontos de referência. Neste fluxo, conseguimos observar as estratégias realizadas para minimizar os problemas relacionados com o escaneamento das áreas edêntulas. Inicialmente, a limpeza e a secagem da região é realizada, para que só então os materiais odontológicos, seja a resina composta fluida ou o cimento de óxido de zinco e eugenol, sejam depositados em pontos de 2 milímetros de espessura. Assim, após a polimerização do material ou aguardo pelo tempo de presa, no caso da utilização da resina composta, pode-se ainda ser necessária a deposição de uma cola histoacrílica. Depois dessas etapas, é realizado o escaneamento de toda a área dêntula, utilizando esses artifícios como referências para a continuidade das imagens obtidas. Lá no software específico para a etapa CAD, esses pontos de referência poderão ser removidos, mais especificamente se eles forem confeccionados com a resina composta fluida, uma vez que ela pode ter uma espessura elevada e que determine uma área de interferência. O escaneamento de regiões edêntulas pode ser afetado pelo padrão de escaneamento. Assim, a depender do sentido que esse escaneamento é realizado, há a possibilidade de reduzir a veracidade dos conjuntos de dados, comprometendo a construção de uma prótese dentária precisa e de acordo com as condições teciduais apresentadas pelo paciente. Além desse fluxo de escaneamento, o modelo do scanner também pode somar e interagir com
com influência na qualidade das imagens obtidas e na quantidade dessas imagens. Bom, a partir de agora, começaremos a falar sobre os aspectos laboratoriais da obtenção de uma prótese total por meio do fluxo digital. A digitalização de dentaduras ou de modelos convencionais de estudo pode ser realizada por meio dos escâneres de bancada, tomografias computadorizadas ou os escâneres intraorais. Porém, o scanner de bancada é preferível pela maior precisão e exatidão, mas o tamanho dos equipamentos os confinam majoritariamente aos laboratórios odontológicos. Isso demanda a terceirização do escaneamento, o que pode criar um inconveniente de um fluxo misto, sendo mais demorado. Bom, sobre a etapa CAM, ou seja, a manufatura assistida por computador, temos duas opções. Na primeira, manufatura subtrativa, ela consiste em um processo de fresagem, onde se obtém um objeto construído a partir de um bloco de material sólido. Só que essa tecnologia despende um maior desperdício de material. Além disso, a utilização dessas fresas limita a construção de designs complexos. Ainda assim, essa técnica pode ser utilizada em diferentes materiais, como o PIC, o PMMA ou as cerâmicas. Isto confere ao material uma melhor propriedade física e mecânica em razão do processamento a nível industrial. Por sua vez, a manufatura aditiva, aquela que conhecemos como impressão 3D, ela imprime através da deposição de camada por camada, em um processo sucessivo. Isso garante um menor desperdício à técnica e também a possibilidade de construir materiais com designs complexos. Apesar disso, a utilização de um material que tende a ser polimerizado no momento da impressão e pelas etapas de pós-cura proporciona ao material piores propriedades comparadas com a manufatura subtrativa. Dentre as tecnologias de manufatura aditiva, a tecnologia SLA varre a superfície de cada camada do material ao utilizar um sistema de espelhos móveis, incidindo o laser ponto a ponto nessas camadas. A principal vantagem dessa tecnologia é a alta precisão que pode alcançar, especialmente na área central da plataforma de construção. Por sua vez, o DLP, ao invés de varrer a superfície da peça com um laser, toda a camada é projetada simultaneamente, utilizando uma fonte de luz que é incendida sobre um conjunto de microespelhos móveis. Ainda assim, a tecnologia LCD tem um funcionamento bastante parecido com a DLP. No entanto, ao invés de utilizar uma reflexão da luz sobre um conjunto de microespelhos, emprega um dispositivo LCD, em que cada pixel atua como uma pequena janela, que bloqueia ou permite a entrada e passagem de luz. Por meio dessas imagens, conseguimos acompanhar o que seria um fluxo digital misto para obtenção de uma prótese total removível. Ao primeiro momento, após a realização da moldagem convencional, obtém-se os modelos de estudo, que serão escaneados por meio de um scanner de bancada. Em segundo momento, após o registro das relações intermaxilares, sendo posicionado a dimensão vertical de oclusão, o conjunto é escaneado pelo mesmo scanner de bancada. Assim, obtém-se como um terceiro segmento o modelo digital e o modelo com a dimensão vertical de oclusão definida. Isto confere a possibilidade de se planejar o que será a base de prótese e os dentes. Assim, é encaminhado para um software específico de manufatura em que, separadamente, se obtém a base de prótese e os dentes que irão compor essa prótese. Ao fim,
há necessidade de junção dessas peças. Então, a partir de um monômero resinoso ou de resinas específicas para essa função, há a adesão dos dentes na base de prótese. Após a remoção dos suportes da impressão, acabamento e polimento e polimerização definitiva dessa junção entre dentes e base de prótese, ao acabamento e polimento para posterior instalação e adaptação ao paciente. As resinas à base de polímero e metacrilato para a manufatura aditiva se dividem em dois grandes grupos. O primeiro deles não possui propriedades biológicas compatíveis com a sua utilização intraoralmente. Já o segundo grande grupo garantem essas propriedades biológicas e permitem a sua utilização dentro da cavidade bucal. Nesse segundo grupo, as resinas ainda são divididas de acordo com a sua utilização final, ou seja, resinas para a base de prótese, para curta permanência e longa permanência. As resinas para a base de prótese possuem pigmentos compatíveis com a reposição de estruturas de gengiva ou do rebordo alveolar. As de curta permanência possuem a possibilidade de construir coroas, pontes fixas e dentes para a base de prótese, só que em caráter temporário, ou seja, são resinas que não possuem carga de reforço compatível com a sua utilização a longo prazo. Isso foi sanado por meio das resinas de longa permanência, com a deposição de carga cerâmica e a incorporação nesse material. As propriedades físico e mecânicas foram favorecidas, garantindo a utilização a longo prazo. Depois que o operador insere as instruções de fresamento em computador por meio do software CAM, a máquina de usinagem, ou seja, a fresadora, completará automaticamente a tarefa utilizando fresas para esculpir o bloco de material sólido. Na fresadora de 3 eixos, essas fresas podem esculpir esse bloco sólido ao longo de 3 eixos, o eixo X, Y e Z, ou seja, da esquerda para a direita, da frente para trás e de cima para baixo. Já na usinagem contínua de 5 eixos, essa ferramenta de corte e a peça de trabalho podem girar e se mover simultaneamente durante a operação. Assim, economiza-se tempo e permite com que os operadores fabriquem geometrias complexas em superfícies orgânicas. A usinagem de 5 eixos oferece melhor acabamento superficial, maior velocidade e estabilidade dimensional à peça, mas em contrapartida, o próprio equipamento apresenta um alto custo. Os blocos sólidos à base de PMMA ou de PIC para manufatura subtrativa são sintetizados por meio de escalas industriais. Isso confere melhores propriedades físicas e mecânicas ao material. Aqui conseguimos ver as apresentações comerciais para esse material, ou seja, conseguimos utilizar através de blocos, discos ou discos mistos. Nesse segundo grupo, conseguimos observar a disposição do material em uma conformação que garante a fresagem da base de prótese ou dos elementos dentários isoladamente. Já nos discos mistos, a mistura de componentes em diferentes pigmentações garantem a fresagem simultânea da base da prótese junto aos dentes, garantindo uma melhor união entre os materiais. Isso sana possíveis problemas de descolamento de dentes durante a utilização da prótese. Hoje, já se torna possível construir próteses totais por meio do fluxo digital, mas ainda assim, a moldagem por técnica convencional para o registro funcional é preferível
ao obter dentaduras completas digitais com a melhor retenção, quando comparadas com aquelas que foram obtidas exclusivamente por escaneamento intraoral. Assim, a hibridização do fluxo, criando um fluxo misto, tende a ser sugerida. Os registros corretos dos relacionamentos intermaxilares e a colocação de próteses totais de teste são essenciais para esse fluxo de trabalho evitar complicações estéticas e oclusais. Além disso, as técnicas de traçado do arco gótico ou as transferências do arco facial podem ser utilizadas para obter registros precisos dos relacionamentos intermaxilares. As técnicas de fabricação das próteses totais digitais, seja por fresagem ou por impressão 3D, não influenciam a satisfação do paciente, a preferência ou os resultados de qualidade de vida em relação à saúde bucal. Porém, os materiais utilizados nas diferentes técnicas apresentam propriedades físicas, mecânicas e biológicas diferentes, sendo que as resinas impressas em 3D têm propriedades inferiores quando comparadas com aquelas fresadas ou obtidas por fluxo convencional, além de uma maior susceptibilidade à adesão microbiana. A caracterização é um outro ponto que deve ser levado em consideração ao obter próteses totais por meio do fluxo digital, uma vez que ainda existem poucas possibilidades de caracterização que limitam a capacidade estética e a naturalidade da prótese total removível final. Ainda assim, quando construído por meio da manufatura aditiva, parâmetros de impressão podem ser ajustados. Isso influencia diretamente as propriedades físicas, mecânicas e biológicas do dispositivo final. Ainda que já seja possível a obtenção de próteses totais por meio desse fluxo, é esperado como perspectivas futuras a evolução dos softwares específicos para a etapa CAD e para a etapa CAM, que tornem esse processo ainda mais funcional e simplificado, garantindo um fluxo fluido. Há também uma esperança que os materiais inovem e garantam melhores propriedades físicas e mecânicas, para que assim haja a possibilidade de se substituir o fluxo convencional pelo digital, garantindo melhores propriedades ao dispositivo protético obtido. Além disso, é esperado que com a evolução dos softwares, as quebras de patente, haja uma evolução da disposição de equipamentos, técnicas e softwares que tornem o custo mais acessível, garantindo o menor custo de produção ao cirurgião dentista e um menor custo ao paciente, garantindo assim próteses totais pelo fluxo digital com o menor custo de produção. Neste momento, espero que o entendimento sobre o fluxo digital odontológico tenha sido simplificado e que a possibilidade de construir próteses totais removíveis por meio de um fluxo digital tenha sido compreendida. Essa aula foi produzida por mim, Victor de Mello Soares, em colaboração e orientação da professora doutora Andréa Cândido dos Reis e professora doutora Mariana Lima da Costa Valente. Nós agradecemos sua atenção e disponibilizamos nosso contato por meio das redes sociais. Por lá, será possível acompanhar trabalhos futuros, eventos programados e a atividade diária deste grupo de pesquisa. Até mais!